Fala, clube! Quem aqui não sonha com a ideia de viver de dividendos? Em ter uma carteira de ações grande, de empresas que distribuem lucros e os lucros caem na sua conta e você tem muito dinheiro e vive a vida dos seus sonhos. A ideia é linda, não é? E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre empresas boas pagadoras de dividendos. Eu vou te mostrar aqui em tese, 5 melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, segundo alguns critérios meus e do time do Clube do Valor. E como você sabe bem, como você me conhece bem, que eu não sou aquele cara que só dá o peixe, eu também vou te ensinar a pescar. O que torna esse vídeo um vídeo essencial, um vídeo fundamental para quem quer ter sucesso investindo em ações. Seja em boas pagadoras de dividendos, seja em ações que ignoram o fato de pagarem ou não dividendos. E eu garanto que você vai sair desse vídeo sabendo muito mais, tendo muito mais segurança para tomar suas decisões do que neste exato momento, enquanto eu ainda não comecei o conteúdo. Então, fica aqui comigo, compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, com seus amigos e amigas que investem em ações. Deixa um like também para nos fortalecer. Bom, então, vamos lá. Será que investir em boas pagadoras de dividendos é ter a vida dos seus sonhos ao seu alcance? Será que realmente aquela imagem meio de caricatura de você com a perna para cima, numa praia com as crianças correndo, tomando um gin tônica, curtindo a vida, enquanto recebe dinheiro na sua conta com certa previsibilidade? Será que isso é verdade? Será que isso é possível? Bom, independentemente da resposta, o fato é que a ideia de investir em empresas boas pagadoras de dividendos é uma ideia que cola. É uma ideia muito chamativa e eu duvido que alguém não gostaria de ter essa previsibilidade de fluxo de caixa das suas ações aí ao longo da sua vida. E para quem não está entendendo nada, deixa eu te explicar a lógica por trás disso, por trás dos dividendos, tá? Vamos lá, a lógica é que você invista em ações. Uma ação é o menor pedaço de uma empresa, então você monta uma carteira de ações, uma carteira cheia de menores pedaços de empresas. Essas empresas, como qualquer empresa que não seja uma ONG ou, sei lá, uma fundação, ela visa o lucro. E quando ela tem lucro, ela pode fazer o seguinte. Opção 1. Vamos pegar este lucro e construir novas fábricas, ou comprar nossos concorrentes, ou aumentar as nossas despesas para aumentar este lucro no futuro. E opção 2. Vamos pegar este lucro e distribuir para os nossos acionistas, né, para os sócios, para que eles entendam o que fazer com esse dinheiro, para que eles usem o dinheiro da forma que eles quiserem. E é claro que tem uma opção 3, que é distribuir parte do lucro e reinvestir parte do lucro, até que, se não está no estatuto da empresa, ela é obrigada a distribuir 25% do lucro líquido para os acionistas. E isso são os dividendos e pode ser também os juros sobre capital próprio, que é uma bizarrice que só existe no Brasil, mas que funciona quase igual a dividendos, tá? Só tem uma questão de que é tributado, a empresa tira isso aí da base de cálculo para o imposto de renda, então ela ganha um crédito. Mas enfim, entenda como a mesma coisa, como dinheiro pingando na sua conta. E aí, esse lucro distribuído é um valor por ação. Digamos que seja R$1 por ação. E digamos que a ação da empresa que vai distribuir esse dividendo seja cotada a R$10. Então, você vai receber R$1 para cada ação que você tem, ou seja, o equivalente a 10% do valor atual da ação. Isso é o que a gente chama de dividend yield. É o yield, né, percentual de dividendo que é distribuído em relação ao seu investimento. Bom, a lógica é linda. Investir em empresas com alto dividend yield e aí, em tese, você vai receber bastante dinheiro da sua carteira ao longo de um ano. A lógica é linda, ela é uma ideia que cola, ela colou para mim. Mas aqui eu sou o mensageiro da verdade. Eu estou comprometido com a verdade, com a honestidade intelectual e tenho que dizer que as coisas não são bem assim. Então segue aqui a linha, tá? Essa linha de raciocínio, ela vai acabar com a listinha das 5 melhores ações, mas fica aqui comigo para você entender, para você não fazer bobagem com o seu dinheiro. Então, um grande ponto é que você tem que ter cuidados. A gente está falando de dinheiro. Dinheiro é assunto sério e merece ser tratado com cuidado. Primeiro cuidado, não tem nada a ver com dividendos. Tem a ver com investir em ações. Você não pode investir em ações só porque outra pessoa investe. Não pode investir em ações só porque elas estão subindo. Não pode investir em ações por causa do oba-oba do mercado. Você só pode investir em ações, na minha opinião,
Quando? Primeiro, você não tem dívidas caras, como o rotativo do cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial, aquelas dívidas de 1% ao mês para cima. 2, você tem planos de longo prazo. Tá? Não invista em ações para ganhar um dinheirinho no curto prazo, isso é a maior cagada que você pode fazer com o seu dinheiro. 3, quando você tem conhecimento básico sobre o mercado. E conhecimento básico não é saber o que é uma ação que eu acabei de explicar aqui. É entender que o mercado varia para cima e para baixo, que ele pode cair 60% numa grande crise, que ele pode ficar 7, 8 anos no 0 a 0, 10 anos quem sabe. Enfim, entender que não é um dinheirinho para cima sempre. E que inclusive boas pagadoras de dividendo podem se desvalorizar 99% e destruir o seu dinheiro investido nela, como eu vou te mostrar nesse vídeo. E você tem que saber também qual é a sua tolerância ao risco. Enfim, tem uma série de pré-requisitos aí que você tem que passar, que eu até estou mostrando no Desafio 20 em 1, que é uma série, um conjunto de aulas, um curso gratuito que está rolando nessa semana e só durante a semana você pode assistir clicando aqui. Bom, falei dos cuidados ao investir em ações, agora eu tenho que falar dos cuidados ao investir em ações de boas pagadoras de dividendos. Vamos começar com um primeiro ponto, tá? O dividendo, ele é descontado do preço. Sabe o exemplo que eu dei agora há pouco? A ação vale R$10, vai distribuir R$1 em dividendo. E o que acontece com a ação no dia seguinte, né? Que é o que é chamado de DataX, mas enfim, no dia seguinte em que ela estipulou lá que vai pagar dividendos para todo mundo que tem ações até esse dia. A ação vai ser automaticamente ajustada, o preço dela vai ser automaticamente ajustado para 9. E você vai receber um crédito, né? Uma perspectiva de recebimento de R$1 por ação. Ou seja, seu dinheiro, seu patrimônio, ele continua exatamente igual. Em vez de ter R$1.000 nessa ação, você agora tem R$9.000 na ação e R$1.000 de dinheiro que vai cair na sua conta. Então, já entra um ponto fundamental. Para quem não está vivendo de renda, é fundamental, é essencial pegar esse dividendo que você recebe e sabe o quê? Comprar mais ações, seja da mesma empresa, seja de outras empresas da sua carteira. Segundo ponto de cuidado, tá? Uma empresa que paga bastante dividendos, que distribui parte relevante do seu lucro e que tem nas suas ações um alto dividend yield, ela passa uma sensação maior de segurança, o que faz com que você tenha maior confiança, que é um viés perigosíssimo. Para quem não sabe, eu trabalho no mercado financeiro desde 2013 e nessa época existiam algumas empresas que eram as queridinhas em termos de pagamento de dividendos, né? Sempre tem as queridinhas atuais, tem as queridinhas daquela época e tem empresas que eram queridinhas lá atrás e são queridinhas hoje. E tinha uma empresa de telefonia que era uma grande queridinha sobre dividendos, ela era constantemente recomendada como uma ação para uma carteira de boas pagadoras de dividendos, e essa empresa queridinha, ela simplesmente viu as suas ações caírem cerca de 99%. Duvida de mim? Então, dá uma olhada na tela agora sobre essa reportagem de novembro de 2013, em que lá a reportagem mostra as ações para esquecer na carteira. E aí tem a STT, CEMIG, Tractebel, que hoje é ENG, Souza Cruz, que já fez uma oferta pública de aquisição, e Oi. Sim, as ações da Oi. É essa empresa que eu estava falando na história. E olha só que engraçado, né? O analista recomendou 5 papéis para você comprar, esquecer na carteira por 30 anos e ter a sua aposentadoria garantida. Bom, as ações da STT, da CEMIG, não foram grande coisa de lá para cá, da Tractebel foi bem. A Souza Cruz logo sai do mercado e a Oi despencou cerca de 99%. Então, pobre de quem comprou e esqueceu para aposentadoria, pois bem, agora tem que se lembrar que está longe de estar aposentado. E você, sabia que a Oi era uma das grandes queridinhas em relação a pagamento de dividendos? Comenta aqui abaixo. E que fique muito claro, tá? Não é uma crítica à reportagem, ao veículo, ao analista, mas é uma crítica à ideia de que basta a empresa ser boa pagadora de dividendos que todos os seus problemas estão resolvidos. Tipo aquela coisa de organização estabajara, né? Nossa, talvez você não se lembre disso não. Que era tipo, seus problemas acabaram. Mas não acabaram. Não basta comprar ações de empresas boas pagadoras de dividendos. É tipo aquela história do peru de Natal, que vem crescendo, sendo alimentado todos os dias, ficando gordinho, ficando forte, até que na véspera de Natal, pam, matam ele. Legal, mostrei aqui um caso, contei uma história, mas vamos sair um pouco aqui das histórias e entrar em evidências, porque eu gosto de evidências. Então, o que eu fiz basicamente?
eu chamei o José, você conhece o José, né? Da série Comprar ou Vender, ou Empresas do Mercado. O José trabalha conosco no Clube do Valor, time de investimentos, ele é um dos analistas buy-side. E aí eu falei para o José o seguinte: José, vamos provar que a questão de dividendos ela não é um indício de que a empresa é muito boa e vamos ver se isso é verdade ou não. Então faz o seguinte, entra no Google, procura ações boas pagadoras de dividendos, vai na aba de notícias, coloca ali entre 2012 e 2014, vamos pegar 4 notícias aleatórias, não vamos procurar notícias que indicaram ações ruins ou que indicaram ações boas, e vamos ver como essas ações performaram da data da notícia até hoje em comparação com a média de mercado, seja com o Ibovespa, seja com o IBRX 50. E José fez esse brilhante trabalho que eu vou compartilhar agora contigo os resultados. Então, primeira manchete que ele pegou foi uma manchete do dia 22 de julho de 2013, né, que chamava de 3 ações do Ibovespa para ganhar mais com dividendos, e essas ações eram Bradesco, BBDC4, a B3, né, que era a BVMF Bovespa, que virou B3 SA, depois de comprar a CETIP, e Brasil Malls. E o retorno dessas ações, a gente colocou sem o reinvestimento de dividendos e com o reinvestimento de dividendos, e a gente comparou com o mercado brasileiro, a versão com o reinvestimento, tá, que fique claro, para ver se as ações ganhavam ou não. Então a gente comparou com o PIB11, que é um ETF que replica o índice, o IBRX, e com o BOVA11, que é um ETF que replica o Ibovespa. Então aqui 2 ações ganharam, uma não ganhou, e uma carteira ponderada, 33% cada uma dessas ações, teria ido bem melhor que o PIB11 e que o BOVA11. E aqui a gente colocou, primeiro, o retorno total do Bradesco, comparado com o PIB11, depois o retorno total da B3SA, comparado com o PIB11, e por fim, o retorno da Brasil Malls, comparado com o PIB11. Mas essa é uma manchete. A gente foi para a segunda manchete da Exame do dia 4 de junho de 2012, em que os papéis recomendados como boas pagadoras de dividendos eram CEMIG, Comgás e AES Tietê. E, de novo, a gente pegou e fez o mesmo trabalho de lá até hoje. E aqui a gente teve a CEMIG perdendo, até se desvalorizando mesmo com reinvestimento de dividendos de lá para cá. A gente teve a Comgás com uma alta muito forte nesses 8 anos. E a gente teve a AES Tietê também com resultado insatisfatório com o reinvestimento dos dividendos. E sem reinvestimento, então, uma catástrofe, né? O cara que só tirou o dinheiro para si e não colocou mais na sua carteira. E aí, 2 ações perderam do mercado como um todo e uma venceu. E aqui estão também o gráfico, né? O retorno total da CEMIG contra o retorno do BOVA11, depois o retorno da Comgás contra o retorno do BOVA11 e, por fim, o retorno da AES Tietê. A gente vai para a manchete 3, uma manchete de abril de 2013, em que as empresas citadas como boas pagadoras de dividendos são Cielo, Valid, Telefônica, Souza Cruz, Ultrapar e Banco do Brasil, além de Energias. A gente fez a mesma coisa e a gente viu que das ações citadas, 4 perderam, 3 venceram o Ibovespa. E a carteira dessas 6 ações teria tido um desempenho muito pior, tanto para o Ibovespa quanto para o PIB11. E de novo aqui está o gráfico da Cielo, que era uma grande queridinha nessa época, tá o gráfico da Valid, tá o gráfico de ações da Vivo, enfim, de todas as empresas citadas. Ou seja, aqui nessa manchete perdeu feio as empresas recomendadas para a média de mercado. A gente tem ainda uma quarta manchete do dia 2 de outubro de 2014, em que as citadas são Cielo, Vivo, BB Seguridade, CCR e Vale. E, de novo, apenas 2 vencem o mercado. A Vivo, ali por pouco e só com reinvestimento de dividendos. E a Vale, também com ou sem reinvestimento de dividendos. E a carteira de 5 ações perde por uma boa margem também do Ibovespa e do BOVA11 neste período. Então pode ver que a gente não sacaneou aqui, a gente não foi buscar aquelas manchetes que falavam de oi, queriam tomar um pau, a gente pegou realmente de forma aleatória e a gente viu ali que foram 17 ações citadas, de lá para cá 8 venceram o mercado
e 9 não venceram o mercado. Na verdade, 8 venceram, 8 perderam e uma saiu do mercado, que foi a Souza Cruz. E das 4 carteiras, né, o ponderado ali, 2 venceram e 2 perderam. A conclusão é que dividendos, né, por esses dados, por essas análises, não foram, né, não foi um fator relevante para o sucesso do investidor. E, sinceramente, a minha opinião é que os dividendos são superestimados. São muito superestimados. As pessoas tratam como se fosse o santo grau dos investimentos, mas não é. Ah, é ruim pagar dividendos? Também não. Te mostrei aqui, né? É quase que indiferente a partir do momento que você tem a disciplina de reinvestir eles. Eu sei que você pode estar pensando, mas Ramiro, então como é que eu vou viver de renda? E a ideia é muito simples, é vendendo um pouquinho de ações todos os meses, né? Com disciplina, vendendo um percentual muito pequeno da sua carteira em vez de recebendo os dividendos, tá? Talvez pague ali imposto de renda sobre as vendas, por isso é bom vender um pouquinho. Você também vai naturalmente receber dividendos, focando ou não na sua estratégia. Ao estar bem diversificado, vai gerar um yield na sua carteira de certa forma previsível. Então não tem que se esquentar tanto com essa questão de quando eu viver de renda. O importante, o principal, é ter uma estratégia que vai fazer o seu patrimônio crescer ao longo dos anos, que vai te proporcionar ter um patrimônio muito grande para que seja mais simples viver de renda. E o que eu estou falando aqui não é contra o mercado de ações. Eu sou gestor de carteiras que invisto bastante em ações. O ponto é contra essa estratégia. Ainda assim, é muito possível de você ficar muito rico investindo em ações ao longo dos anos. Só a questão é que dividendos são superestimados. A minha metodologia de investimentos, a Dobrar, ela funcionou muito melhor do que essas filosofias que focam mais em dividendos. Dito tudo isso, eu prometi te mostrar 5 boas pagadoras de dividendos, as 5 melhores pagadoras de dividendos. E como é que eu fiz para chegar nesta lista, que deixo bem claro que não é uma recomendação. É um estudo que eu fiz, até porque eu não tenho muitas dessas ações, que eu cheguei nelas com o seguinte filtro. Tá? Eu sentei com o José, a gente desenvolveu o seguinte filtro. Primeiro critério, empresas que desde 2011 têm yield positivo e diferente de zero. Segundo critério, uma liquidez média diária, o índice de negociabilidade das ações nos últimos 12 meses maior do que R$200 mil, para que seja fácil de você comprar essas ações. Terceiro critério, a divisão do yield máximo pelo yield mínimo não pode ser superior a 10 vezes, que é para mostrar uma certa constância, uma certa previsibilidade na distribuição de dividendos para a empresa e no recebimento para você. Quarto critério, a média dividida pela mediana dos dividendos tem que ficar entre 80% e 120% para a gente evitar aí ver eventos extraordinários, como o fato da ação ter despencado porque perdeu um contrato e ter ficado com yield alto, ou ter feito uma distribuição não recorrente, afetarem aí a nossa análise. Quinto critério, em tese, a empresa ainda não adiou, cancelou o pagamento por conta da doença facilmente transmissível, que eu não posso falar o nome, e aí a gente ordenou pela média. E o que a gente tem? A gente tem como a melhor pagadora de dividendos, a empresa que foi o número 1 nessa análise aqui, nesse estudo aqui, como a Taesa, que é uma empresa do setor elétrico de transmissão de energia, aqueles postes, né, de transmissão de energia, que tem contratos claros, não tem muito o que reinvestir e distribui parte relevante dos seus lucros como forma de dividendos. A média do dividend yield dos últimos 5 anos da Taesa foi de 9,75% e no final de abril de 2020 está com um dividend yield de 7,1%. Segunda colocada aqui foi a CEMIG, a Companhia Elétrica de Minas Gerais, que trabalha com geração, transmissão e distribuição de energia e tem lá o dedo do estado de Minas Gerais nela, que não foi um bom investimento nos últimos anos, mas que tem uma média de 5,67% de dividendos e o dividend yield atual, final de abril, é de 5,06%. Também uma empresa do setor elétrico, que é um setor marcado por essa estabilidade, por essa previsibilidade na distribuição de proventos. A terceira melhor pagadora de dividendos com base nesses critérios é a ação de código CLIKE3. É a companhia, deixa o like no vídeo se você gostou dele até aqui. Essa empresa é realmente boa.
Terceira empresa, a Vivo, a Telefônica do Brasil, que tem uma média dos últimos 5 anos de 6% de distribuição de dividendos e um yield atual projetado, olhando para trás, né, de 4,44%. E aqui também cabe ressaltar outro ponto, que em tese, o yield é atualizado pela inflação, porque a empresa repassa os custos e o lucro tende a aumentar, pelo menos, né, em tese, em linha com a inflação. Ela pode destruir, pode acabar com o lucro, como o caso da Oi. Mas só para isso aqui ficar muito claro e você não fazer comparações incorretas. Depois da Vivo temos outra empresa de utilities, a Sanepar, empresa de saneamento do Paraná. A lógica é muito similar à do setor elétrico, contratos claros, previsíveis, sem ter muito o que reinvestir, e por isso a Sanepar tem uma média dos últimos 5 anos de 8,93% de dividend yield, e atualmente a Sanepar está aí com uma faixa de 5,9% de dividend yield em abril de 2020. E na quinta colocação, a gente sai desse mundo de energia, telefonia e saneamento e vai para os bancos. A gente tem o Santander BR SANB3 com uma média de dividend yield de 6,24% e aí projetando ali uma faixa, um dividend yield atual na faixa de 5,51%. Então é isso. Essas são as 5 melhores pagadoras de dividendos com base nestes critérios. Isso aqui é um estudo, não é uma recomendação de investimentos. E eu não gosto da estratégia, da filosofia de dividendos como você pôde entender ao longo dos últimos 20 minutos. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, compartilhe ele com mais e mais pessoas que tenho certeza que elas vão gostar de entender essa minha visão sobre o assunto. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.